Saindo do gol, eu tô. Gal. Dia de jogo, dia de atuação. Não importa o campo, se é gramado ou terrão. 0-1 posicionado, reflexo, sexto sentido. Me chamo... Olá, amigos do Saindo do Gol, tudo bem? Hoje em nosso programa trago duas pessoas bem especiais. Dois ex-atletas que hoje no cenário do futebol continuam trabalhando e fazendo grandes trabalhos. E um vocês com certeza conhecem, grande o Wellerson. Beleza, Wellerson? Tudo bem, Júnior? Prazer aqui estar aqui com vocês, aqui no Saindo do Gol desse grande programa. O Wellerson participou daquele histórico gol de barriga, foi campeão carioca e um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro de 95. E conosco aqui também, preparador físico, ex-jogador, Joel Tortiga. Bem-vindo ao Saindo do Gol, Joel. Satisfação, um prazer enorme estar participando com vocês. E estamos aí para a gente trocar figurinha, estar conversando aí diante dessa palestra nossa aqui para vocês aí. Wellerson, você teve a sua passagem no Fluminense, né, com grandes atuações, grandes jogos, títulos. Mas a gente quer falar um pouquinho aqui nesse nosso programa sobre a preparação de goleiros. Fala pra gente, como é que foi essa tua passagem de goleiro para preparador de goleiros? Primeiramente, eu comecei no Fluminense, né? Assim, num grande clube. Rapidamente eu vou resumir aqui minha vida futebolística, né, como profissional. Comecei no Nacional de Muriaé, depois fui para Itaperuna para o Fluminense, e aí começou minha trajetória no futebol, né? O Fluminense, eu joguei categoria de base, cheguei ao profissional, fui campeão carioca em 95, depois rodei por alguns clubes, né? Joguei no Americano, joguei no Ituano, joguei no América, estive em Portugal também, joguei no Curitiba, joguei no Juventude. Encerrei a carreira em 2003, comecei a fazer os meus cursos para ser treinador de goleiro, porque o que você aprende durante a carreira não é suficiente para você se tornar um treinador de goleiro top. Eu mudo até a minha terminologia. Treinar goleiro, todo mundo treina. Todo mundo treina, também Se concordo. você pedir para um roupeiro treinar o goleiro, Que sabe bater na bola, ele vai treinar. Ele vai treinar. Agora, preparar o atleta, preparador de goleiro é outra coisa. Concordo com você. Aí já entra outros quesitos que o preparador de goleiro top tem que ter. Então essa transição minha, a primeira oportunidade foi na CBF, com o Branco, né? Eu sempre sou grato às pessoas que me estenderam a mão no momento que eu precisava. E o Branco foi um, né? Eu comecei a trabalhar na seleção sub-15 do Brasil, depois da sub-17, uma geração 88, 89, tinha vários atletas aí que vingaram em outros clubes. E aí eu comecei a fazer alguns cursos, comecei a estudar, né? Porque você tem que se informar cada dia, né? Porque se você ficar parado no tempo, você fica para trás. Sim. Então não é só no treinamento de goleiro, em todas as áreas, né, da vida. E aí eu comecei a treinar a seleção brasileira, dali eu fui para o América, treinei até o Carlos Germano no final de carreira. Do América fui para o Audax, Rio, né, do falecido Dr. Arthur Sendas, nós somos os fundadores do Audax, iniciou em 2005. E depois a minha carreira começou para o lado internacional. Né? Trabalhei 1 ano no Irã com o René Simões, 4 anos e meio na Grécia, de 2007 até 2012, meados de 2011 para 2012. De 2014 a 2020, trabalhei no mundo árabe, em Dubai, no Al Wasl, nos Emirados Árabes Unidos. E essa foi minha trajetória, né? Até o momento, como preparador de goleiros. E minha maior dificuldade, né, foi no mundo árabe, porque lá o Joel pode até falar melhor também, que ele trabalhou lá, né, depois ele vai entrar no lado dele. Porque lá, os 4 aspectos, né, pilares que regem o futebol, tático, técnico, físico e psicológico, os árabes não têm. Então você tem que começar praticamente do zero com goleiros profissionais.
Então é começar com o analítico, é começar a corrigir parte tática, o posicionamento deles, que eles abandonam muito o gol. Parte física, eles não têm força. E a parte psicológica também deles é muito comprometida, muito baixa. Então você tem que trabalhar ali todos esses aspectos. Não é fácil, mas como eu sempre falo, eu consegui ficar lá 6 anos devido ao trabalho e o sucesso que nós tivemos com os goleiros lá, entendeu? Então é muito importante isso. E tivemos um trabalho realizado lá, um trabalho praticamente, você ficar 6 anos no mundo árabe não é fácil, tá? Porque eles têm condição financeira, se você não produzir, você é demitido. Então, para ficar 6 anos lá, tem que ter trabalho. E graças a Deus nós continuei lá esses anos todos. Diferente na Grécia. Na Grécia já é diferente. Tive a felicidade de disputar 4 Copas da UEFA, né? Tivemos a felicidade de colocar 2 goleiros na Copa do Mundo da África do Sul, que é o Mihaly Sifakis e o Costa Halkias. Aí o nível é diferente. São goleiros que já têm uma base muito boa, são goleiros que já têm um treinamento de base bom, que você já tem aí a parte física boa, a parte psicológica, então te facilita muito. Não que você tenha que corrigir, mas a correção é pouca. Sim. Então é isso. Então eu acho que o preparador de goleiro ele tem que estar muito ligado ao goleiro, fazer suas correções e falar a verdade. Até para você, ou treinador de goleiro, ou preparador físico, você tem que falar a verdade para o atleta. A jogador de futebol, você não pode mentir. Se você prometer uma coisa, cumpre. Tá? E assim também a avaliação dos atletas. Hoje aí nós temos várias ferramentas que possamos fazer as avaliações dos atletas. Vídeo. Todos os meus treinamentos são filmados. Eu tenho a minha câmera particular, filmo. E depois eu faço a avaliação em casa depois dos treinamentos e vejo o que está certo e o que está errado. O detalhe que está errado, você vai sentar com ele no outro dia e vai discutir, debater, convencer o seu atleta a não fazer aquilo mais. Sim. Então isso eu acho que essa é uma ferramenta, né? Comunicação visual através de vídeo é muito importante nos treinamentos e nos jogos. E uma coisa também muito importante, aí já vamos entrar aqui com o Joelton, até para fazer um trabalho de excelência com os goleiros, tem que ter uma preparação física. Então assim, Joelton, primeiro fala pra gente aí do seu início de carreira, para o nosso público passar a conhecer um pouquinho mais você, e fala pra gente sobre isso que o Ellison falou, a parte técnica do goleiro, mas também principalmente tem que ter a parte física para suportar os treinamentos. E como é que é feito essa preparação com os goleiros? Então, eu comecei minha carreira como atleta no Botafogo, né? Com 11 anos de idade. Minha base toda foi no Botafogo do Rio. E aí, depois eu fui para o Atlético Mineiro e rodei para fora do país, Portugal, estive na Turquia, estive na China. E com 35 anos eu resolvi parar de jogar, né? Fisicamente eu estava até indo legal, eu sempre fui assim, sempre gostei de cuidar do meu peso, sempre fui muito dedicado na alimentação, no descanso, mas eu já tinha formação acadêmica, com 21 anos eu já tinha formação, me formei na Universidade de Castelo Branco, e aí foi algo que um dia eu conversando com a minha esposa, cheguei em casa e falei para ela, vou pendurar a chuteira, e a minha esposa falou amém. E isso foi num sábado, e 2 dias depois eu fui dar uma caminhada na praia, encontrei o Dé Aranha, e o Dé Aranha perguntou onde eu estava jogando, e eu falei, Dé, anteontem eu pendurei a chuteira. E o Dé falou para mim, amanhã tu se apresenta em Edson Passo, tu vai ser meu auxiliar e auxiliar da preparação física. Você já tem a formação acadêmica. E eu pensei que o Dé estivesse brincando, mas não estava não. Cheguei lá, o Dé falou que não tinha salário, mas chegou lá e ainda conseguiu uma ajuda de custo para o combustível. E aí, logo depois entrou um patrocínio, ele mandou dobrar e conseguiu um salário muito legal para mim. Então, assim, foi uma oportunidade que apareceu para eu entrar no meio de futebol. Entrei num profissional direto, não trabalhei na base. E depois houve um convite do Jorginho, e aí nós fomos... Jorginho Tetra. Jorginho Tetra, meu amigo, né, então, particular, e aí, Jorginho, nós fizemos uma campanha maravilhosa em 2006 no América. E aí, Jorginho foi para a seleção com Dunga e eu segui minha carreira. Outros treinadores me convidaram, fui para o Fortaleza, fui para o Ceará, fui para o Barueri, Grêmio Barueri, na época era um time de excelência, né. Aí Jorginho foi para o Flamengo, me levou,
eu continuei no Flamengo. Em 2013 nós fomos campeões da Copa do Brasil. Teve uma passagem pelo Kashima, no Japão? Tivemos uma passagem pelo Kashima antes no Japão. Fomos campeões lá, disputamos 4 campeonatos, ganhamos 2. Estive no Aluaça, que é um time lá dos Emirados, que o Ellison trabalhou também. E aí a gente, agora recentemente, a gente estava no Curitiba, né? Vasco da Gama. Tivemos o Vasco, pegamos o Vasco numa campanha maravilhosa lá, que nós tivemos com 34 jogos de invencibilidade, né? Tá na história do clube, né? O Vasco conseguir isso aí com um time de média de idade altíssima, que eram os velhinhos, né? Que a gente chamava. Então, conseguimos assim um feito histórico, né? Inclusive, essa semana eu estava conversando com um amigo sobre isso. Então, assim, era uma coisa que eu sempre sonhei. E eu consegui também fazer o curso da CBF, né? Hoje eu tenho a licença A da CBF Academy, né? E assim, o preparador físico hoje é muito aliado ao treinador, então ele é um segundo treinador, vamos dizer assim, porque ele precisa estar passando para o treinador o que está acontecendo e às vezes na mudança, na substituição durante o jogo, ele vê o que o adversário de repente deixou a desejar e um jogador que eu conheço bem, que é um jogador veloz, que pode suprir a deficiência do adversário naquele lado e, consequentemente, a gente tem um resultado legal. Isso o Jorginho escuta bastante. Né? Então, assim, e como você me perguntou sobre o que a gente pode agregar nos goleiros com relação a isso, eu converso muito com os treinadores de goleiro. Alguns têm a formação acadêmica, facilita bastante, outros não têm. Então, eu acho assim, o treinador de goleiro tem que treinar bastante força, fazer um trabalho de potência, velocidade, mas assim, ele tem que aprimorar bastante a técnica. Então isso aí, o treinador de goleiro ele tem que saber fazer isso, porque não adianta ele ter uma força muito dosar boa, isso, né? E ter uma potência, ser um goleiro potente, que ele vai buscar uma bola, né? Porque a potência, a força vezes velocidade, né? E se o goleiro também emocionalmente não for um goleiro que realmente esteja preparado, né? Eu posso até falar um goleiro agora que eu trabalhei, que nós tivemos o acesso no Curitiba com ele, que foi o Muralha, que eu gostei muito de trabalhar com o Muralha, porque ele saiu muito questionado do Flamengo, Sim. mas foi um cara nota 10 lá no Curitiba com a gente, super dedicado, entendeu? Então foi um cara que... E além disso tinha um treinador de goleiro lá, que hoje está na Seleção Brasileira Feminina, que é o Thiago Mel, que facilita muito para o trabalho da gente da preparação física, porque como ele tem a formação acadêmica, ele faz todo o trabalho preventivo, trabalho de força, trabalho de potência com os goleiros. Então ele sabe trabalhar tanto que hoje ele está na Seleção Brasileira Feminina. Então eu acho que esse agregado, né, de opiniões do preparador físico, do coordenador, da fisiologia, com o treinador de goleiro, o treinador de goleiro está disposto a querer aprender se ele não tiver a formação acadêmica, e mesmo se ele tiver a formação acadêmica, eu acho que todos nós, a gente aprende a cada dia, né? Eu acho que a gente tem que ter um coração disposto a aprender sempre, porque coisas modernas estão saindo, cada vez mais artigos, né? Então eu acho que a gente tem a crescer a cada dia. Eu acho que nossos goleiros no Brasil estão tendo um crescimento muito grande, né? Eu tenho visto isso, eu tenho visto jogadores potentes. Agora recentemente eu fiz um jogo, nós jogamos contra o Palmeiras, nós ganhamos de 3-1 e eu vi o Everton saindo de um jogo na véspera da seleção, indo jogar, não deu acho que nem 24 horas depois, jogando contra a gente em Curitiba. Eu achei aquilo assim, eu pensei que ele fosse até descansar, mas parece que ele veio num voo, chegou de manhã no Rio, em São Paulo, descansou até 6 horas da tarde, e o nosso jogo foi 6 horas da tarde. E uma coisa fundamental também que o Gelton falou todo mundo agregado no mesmo objetivo. Porque hoje o treinamento de goleiro evoluiu muito. Aquele treinador de goleiro hoje, que pega a sua bolinha, seu saco de bola, bota nas costas e vai ficar no seu cantinho, no seu mundinho lá, hoje não dá para fazer isso mais não. Hoje tem que ser um trabalho integrado com a comissão técnica. Sim, mas você também concorda comigo que hoje a comissão técnica, hoje, alguns, né, tem suas exceções, mas estou mais preocupado com o goleiro jogar com os pés do que com as mãos? Sim. Isso é outra coisa que eu vou chegar lá. Eu falo em termos de treinamento de goleiro. O treinador de goleiro, ele tem que estar muito linkado com a preparação física hoje, e com o treinador, para saber o que vai ser treinado durante a semana. Por exemplo, se o Joelto e o treinador quer fazer um trabalho de centro e com finalização, eu não posso trabalhar só entrada. Eu tenho que preparar o meu goleiro
para o trabalho principal deles. O principal é eles, não sou eu. Eu tenho que estar no contexto do treinamento deles. Por isso que tem que estar integrado. Se o Joelton e o treinador quer fazer um trabalho, eu tenho que preparar o meu goleiro para eles. Tá? Claro que depois, todos nós preparadores de goleiros sabemos, quando a coisa é muito integrada, sem tempo para o preparador de goleiros, os goleiros começam a falar assim, poxa, eu necessito de treino específico com você. Vamos trabalhar uma horinha, vamos chegar uma horinha mais cedo. Porque eles sentem falta do específico. Sim, mas estou te perguntando isso por quê? A maioria dos goleiros europeus, e eu tive um exemplo aqui, né, de um amigo que me passou aqui, o Alisson, até o próprio Tafarel, eu com uma conversa com o Tafarel, o Tafarel disse que quando o Alisson, o Ederson chegam na seleção, eles pedem para treinar um pouco mais, porque nos seus clubes só treinam praticamente com os pés. Justamente. Então assim, eu acho que o treinador hoje está muito mais preocupado com o goleiro jogar com os pés do que com as mãos. Mas aí, Júnior, tem uma situação nisso aí. Isso aí é a forma de jogar do time. Justamente. Nós temos que agregar ao treinador. O treinador que é assim, nós somos subordinados. Justamente. A gente sabe que o principal é jogar com as mãos. O goleiro precisa das mãos. Mas se a forma de a saída de bola, a construção de jogo, ele quer dessa forma, aí é o treinador que vai ditar isso. Dentro do que o Joel está falando, você ouviu a entrevista do Klopp? Depois duas falhas do goleiro do Liverpool. Alisson. Ele foi e assumiu. Responsabilidade minha. Eu gosto que o Liverpool saia jogando, construindo com o goleiro de trás para frente. Ele assumiu a responsabilidade. É o risco que se corre. Aí eu vou entrar, né, o goleiro não está preparado para jogar sob pressão com bola nos pés. Por isso que nós somos goleiros. Sim, mas aí tem um diferencialzinho. Olha só. O Alisson outro dia deu uma entrevista também, que eu acompanhei, e perguntaram para ele qual é o grande diferencial na Europa. Coisa que a gente não tem aqui no Brasil, os campos. Sim. Que isso facilita muito você jogar com os pés. Sim. Imagina você jogar aqui em alguns campos aqui no Brasil, que não tem essa qualidade, né? Então assim, a gente vê alguns goleiros errarem muito, devido também à condição do gramado. A primeira divisão do Campeonato Brasileiro é muito difícil ter um campo. Esse ano, que eu posso falar que eu joguei num campo que eu não gostei, assim, que estava um pouquinho, era o Castelão. O Castelão deixou um pouco a desejar. Fora isso, todos os... O Maracanã teve um período bem ruim. O Maracanã teve um período... São Januário estava bem ruim. Mas assim, estava queimado, mas não estava tão... O campo do Atlético Goianiense também estava bem ruim. Então assim, você tem alguns campos que não estão num gramado excelente. E aí, enfim... mas na minha concepção, eu acho que estão deixando um pouco a desejar essa parte técnica do goleiro. Para mim, o goleiro primeiro tem que começar a defender com as mãos. Sim, Ele daria para isso. Sim. Só que estão dando muita ênfase com os pés. Muita. Só se fala com os pés. Recentemente você vê quantas falhas o Thiago Volpe teve por essa coisa com os pés. Se fosse mais simplificado... O mais inteligente para mim, eu sou a favor, o Marquinho, trabalhou com o Abel. Sim, Marquinho Lopes. O Marquinho, ele falou uma situação de um goleiro que eu concordo. O goleiro mais inteligente do Brasil que joga com os pés hoje é o Everton do Palmeiras. Ele deu para jogar, ele joga. Sim. Não deu para jogar, faz uma ligação direta no atacante. Ponto. Tira a responsabilidade. Ponto. É o mais, Assume-se muito é a o mais inteligente. responsabilidade. Agora, se você trabalha com o Fernando Diniz, o seu goleiro vai ter que jogar com os pés. Você vai ter que treinar e inserir o seu goleiro no estilo de jogo dele. Isso é dele. E quem manda dentro da comissão técnica é o treinador. Por mais, e você tem que passar a sua opinião para ele. Fernando, ele não está pronto para jogar. Ele não vai querer jogar, ele não vai jogar de acordo com o que você quer. Pode falhar a qualquer momento, mas se você quer, vamos assim. Agora, eu já tive essa experiência no mundo árabe. Se você treinar, eles melhoram muito com os pés. Não digo que vai ser como o Rogério Ceni, que ele já nasceu com esse dom. Isso é dele. Que vai evoluir? Vai. Agora, não no nível como o número 10 de qualquer time. Não. Agora, que evolui, evolui. Agora, tem que ser inteligente. Deu para sair? Não deu. Não deu, faz uma transação direta. No atacante, no extremo, aí depende da parte tática do treinador. E, Joelton, os clubes que você passou, né? Tantos clubes que você passou no futebol brasileiro, qual foi o goleiro assim que mais te chamou a atenção? Então, eu tive um goleiro que gostei muito, ele muito frio, né? O Martin Silva.
é um goleiro frio, né? Tive o prazer de entrevistar o Martin Silva. É um goleiro frio, né? Um goleiro que realmente assim, o jogo poderia estar, o Maracanã poderia estar cheio, todo mundo falando e eles mantinham, né? Não tinha aquela pressão, né? Ele até meio reservado com o torcedor, ele não é que ele não dava muita atenção, mas ele não curtia muito isso, ele ficava muito no mundo dele ali, sabe? E um dia eu perguntei para ele sobre isso, né? E aí ele falou assim, a minha vida sempre foi assim, prof. Eu sempre me mantive assim, eu sempre joguei dessa forma, né? E ele era um líder, mas não precisava falar que era o líder. Ele era um cara na dele, tranquilo, né? Tinha alguma deficiência, alguns jogos, né? É normal, né? Que aconteça isso, né? Gosto muito de um goleiro que esteve aqui com vocês, com a gente, que é o César, meu amigo particular. Cezão tá ali olhando pra gente. É um goleiro que teve a oportunidade dele em 2013 e no Maracanã, lotado diante do Cruzeiro na entrega das faixas, o Maracanã todo gritando o nome dele, né? Ele estava como terceiro goleiro, estava voltando de uma cirurgia no ombro, e aí aquilo foi muito legal, até porque a torcida toda, o Maracanã todo gritando o nome dele depois de um tempo inativo, né? Então foi muito legal, né? Foi muito... E assim, num período que o César estava de férias, eu e você tivemos o prazer de estar com ele, Sim, fazendo um trabalhinho com ele, né? Foi muito Para poder voltar bem, gratificante, foi bem bacana. Foi legal. Assim, tem o Wilson, que já está com uma certa idade, que é um cara dedicado, um cara que hoje o percentual dele baixou. Ele estava conversando comigo esse ano e falou muito sobre isso, que ele passou a ser mais atleta no sentido de... Então você vê hoje, ele está rendendo bastante. Você vê o cara que está com a idade mais avançada, mas está querendo, está forte, está rápido, tem feito os trabalhos com maior destreza possível, com maior convicção de que vai dar certo, né? E o Muralha também me surpreendeu pela dedicação, né? Então tivemos o próprio Felipe no Flamengo, né? Assim, o Felipe era aquele cara que tu tinha que o tempo todo pegar firme com ele, para ele não esmorecer, né? Mas assim, ele relaxava um pouco com relação ao percentual, essas coisas, e eu cobrava isso dele, com uma avaliação da parte física, vinha para mim e para o fisiologista, né? A gente cobrava muito isso dele, né? Mas assim, realmente assim, tive com bons goleiros, goleiros dedicados, né? A gente sabe que o goleiro é o primeiro a chegar, o último a sair, né? A dedicação deles tem que ser o extremo, porque o zagueiro pode falhar, ele é o último, se ele falhar, é muito difícil. E você falou uma coisa, Wellington, teve o Gelton falou do Martin Silva, foi assim, foi a entrevista que eu mais fiquei nervoso, dentro de dezenas que eu já fiz aqui graças a Deus aqui no canal, porque assim, ele uruguaio, todo mundo tinha aquela coisa ele sério, eu fui muito nervoso para falar com ele. E aí quando a gente começa a entrevista, eu toco num assunto que a filha dele nasceu prematura no Uruguai, e aí queriam tirar ele daquela partida contra o Fluminense, e ele falou, não, eu vou jogar. E ele jogou. E no final da partida ele arrebentou, no final da partida a torcida começa a gritar, olê lá, Pilar, que é o nome da filha dele, Pilar. Cara, quando eu olho pra ele tava chorando. Eu me tremia todo. Aí ele fala pra mim, foi a maior emoção da minha vida. E quando eu ia olhando pra ele, lágrima, ele olho cheio d'água. Eu falei, eu já tava nervoso, agora então. É porque a torcida gritava olê lá, mas gritava Silva. Aí falou o nome da filha, Pilar. E quando eu olho pra ele tá emocionado. Aí quase que eu caí pra trás. Agora teve um goleiro também, que ele não era alto, cara, mas ele era forte, potente. Eu trabalhei com ele, hoje é dirigente do Goiás, que é o Arley. Caramba, que dedicação também. Arley foi um cara ao extremo. Não era alto, mas supria, né, a estatura dele pela goleiro potente, saía do gol rápido, tinha uma liderança muito boa. E Wellington, quem foi o pior goleiro que você viu jogar? Mentira, isso é brincadeira. Não, brincadeira. Vamos pular isso aí. Para você, Wellington, um grande goleiro do futebol brasileiro, hoje, atual. Everton do Palmeiras. Você, Joelton? Everton também, um cara que... O maior que você já viu jogar? Que eu já vi jogar? Tafarel. Joelton? Tafarel, cara. Pô, Tafarel. Puxa. Pô, fenômeno. Tafarel foi o melhor goleiro de todos os tempos na seleção. Sim. Nos clubes, mas quando vestia Quando ele amarelinha, era um monstro. se transformava. Simplificava. Simples.
né? Sabe o que ele falou para mim? Também tive uma honra, prazer em entrevistar o Tafarel, né? E ele falou para mim assim, que o que facilitou muito a chegada dele na bola era um trabalhinho de coordenação, muita passada. E ele falou que chegava muito fácil nas bolas. O Jorginho me falou uma coisa, o Zinho, ele jogava vôlei. Isso, é jogador. Vôlei, basquete. O Jorginho sempre trabalhou com ele, foi na seleção, Muito técnico, campeão com ele em 94. Ele falou que o vôlei deu muito tempo de bola para ele. muito Muito tempo de bola. E ele falou que jogava basquete, jogava vôlei, tênis. Eu falei, pô, era bom pra cama com as mãos. Tudo que você fazia com as mãos era bom. Então, assim, o Tafarel realmente... Agora, se você quiser nomes internacionais, Sepp Maier, Schumacher, aquele da Rússia, Dassaev, Eu gostei muito do Fidjol. Fidjol, Cara, Predom, antigo. belga. Pra mim, quem eu vi jogar internacional, pra mim, era o mais top, era o Predom. Não, você já viu o vídeo do Dassaev saindo do gol? Não, O Fidjol já jogava com os pés lá atrás, não era isso? Olha só, a gente tá falando de jogar com os pés, de cobertura. Agora. Eu vi uns tapes agora. Cara, quem era fantástico nisso aí, fantástico na sua época, Paulo Vitor. Paulo Vitor. Paulo Vitor fazia uma cobertura como ninguém naquela época fazia. Ninguém fazia. Hoje mudou a termologia, né? Noção de profundidade. Ele Cobrir fazia a a cobertura profundidade. como ninguém. Sair com a cabeça, sair com os pés, Isso aí. antecipação. E naquela época ali atrás, né? Você não via os goleiros fazendo isso. E você vê os vídeos do Paulo Vitor. Eu acho impressionante. que dentro dessa dica tua aí, desse gancho, eu acho que os Paulo goleiros... Vitor, que foi goleiro do Fluminense. Goleiro do Fluminense. Eu acho Também que- estará aqui conosco no Eu acho Nação que do os Gol. Porque goleiros- o Paulo Vitor mais recente, que foi o goleiro Não, Paulo do Flamengo. Vitor... Eu acho que os goleiros brasileiros ainda necessitam muito de ter mais noção de cobrir a profundidade. Jogam muito dentro do gol. Muito. Comparando com a Europa, muito. Eu estou te falando que eu trabalhei na Europa e sei que os treinadores obrigam o goleiro a ser o líbero mesmo. Ser o líbero mesmo, jogando adiantado. Ah, vai meter por cima. Quantos gols você já viu metendo por cima dele jogando de líbero? De 10, você toma um. Obrigam a jogar, tem a noção de cobrir e treina isso. Porque facilita a marcação Claro, alta. claro. Se você está jogando em bloco alto, você tem que Bloco ser o alto. líbero, mas líbero mesmo. E mesmo jogando em bloco baixo, os goleiros brasileiros entram muito. Mesmo jogando em bloco baixo, você pode sair um pouquinho para você ter a noção de cobertura para sair nessa bola embaixo. Isso tem que se evoluir mais no goleiro brasileiro. E, pessoal, bate-papo aqui incrível, duraria aqui o dia inteiro. Pra gente encerrar aqui, Joelton, para você, a preparação física, tratando, já um bate-papo entre você e até mesmo o Ederson, a preparação física do goleiro, ela tem um limite para você? Assim, quando começa a temporada, até o final da temporada, qual o ápice, qual o limite que ele chega? Eu acho que tem que ser feita sempre a manutenção. Eu acho que nunca pode relaxar. É claro que a gente tem uma pré-temporada, né, que o goleiro tem que ter a melhoria do nível de força, fazer trabalho de potência, e depende do calendário. Porque se é calendário, eu peguei no Flamengo 67 dias sem ter uma semana cheia, ou seja, sem ter uma semana toda para trabalhar. Foi jogo de Libertadores, foi Copa do Brasil, foi N situações e com viagem desgastante, jogando na altitude, em La Paz. Então, é difícil. Às vezes tu chega no hotel, a academia deixa a desejar. Como é que tu vai levar o jogador? O jogador vem com a perna inchada de um voo. Então, é muito complicado. Então, eu acho que assim, a manutenção tem que ser feita, mas com sabedoria. Por isso que você agregar o treinador de goleiro com a fisiologia, com a preparação física. Hoje nós temos várias situações que você pode medir, ver o que o atleta está sentindo. Né? A gente tem um reflotron que dá para ver como é que o atleta está, se o atleta realmente está muito cansado. Você entrou num assunto agora que até me tocou umas coisas aí. Eu conversei com alguns jogadores até um pouco mais antigos, mas faziam uma diferença imensa, como o Zico, o Marcelinho Carioca, os caras que batiam falta pra caramba, Neto, enfim. Essa parte técnica. Às vezes o futebol brasileiro hoje você vê que quase não sai mais gol de falta. Por quê? Só um minuto, Ederson. Por quê? Porque vem a fisiologia, já deu o teu horário. Mas aí, bate lá. Às vezes o jogador, como aconteceu uma vez assistindo o jogo do Flamengo, entra o Pedro Rocha, com um minuto ele se contunde. Então assim, isso é a muito fisiologia relativo. tira muito da parte... Hoje praticamente não se trabalha parte técnica.
Porque chega uma época, uma situação de treinamento, que vai lá o fisiologista, ó, tem que sair. Aí o Zico um dia falou pra mim, vê se alguém ia lá me tirar. E olha quantos gols de falta eu fazia. O Rogério Ceni, pra quem não sabe, ele batia por mês 2.000 faltas por mês. Olha a estatística dele. E agora começa a se tirar os jogadores. O que acontece, Júnior? Na vida, por exemplo, antigamente o carro era carburador, hoje é carro injeção. As coisas mudam. Sim. Como mudou a parte física. Antigamente o futebol era mais lento. Era mais lento. Hoje Não tinha tanta você corre, a intensidade vai lá em cima. Tem algumas literaturas que já falam, futebol é aeróbio, não, já passou para anaeróbio. É tudo em cima de intensidade. E a intensidade, hoje o futebol ficou mais rápido, hoje você tem que raciocinar mais rápido. Então as coisas mudaram. Então você, consequentemente, você tem que tomar um cuidado ao extremo para que você não lesione o jogador. E hoje nós temos o GPS que te dá um parâmetro legal. Mas nem sempre isso, às vezes, eu com o Jorginho, muitas vezes quer bater uma falta, quer bater pênalti, vai bater. É claro que o que você tem que ver, o que foi feito ontem, o que vai ser feito amanhã, o cara fazer hoje. Se você cair da mesma fonte metabólica, valências para tu fazer, você pode lesionar o jogador. Como você falou, tem jogador que vai entrar, vai lesionar. Por que disso? Não hidratou? Por que disso? Ele teve um pré-treino muito forte, ele entrou no jogo. De repente, ele fez um treino à parte, depois do treino com o treinador. Porque como ele ia ficar no banco, de repente não preparou ele, assim, ele não estava preparado para entrar na partida porque estava desgastado. E esse desgaste pode ter ocasionado. Então são N fatores. Agora, que tem que bater falta, que tem que bater pênalti, isso aí tem que ter. É como diz um grande amigo meu, preparador físico, ele falava para mim assim, ó, vamos errar para menos. Errar para menos. Não, só para complementar, eu sou assim um pouco meio... Fico triste, né? Quando eu vejo um jogo de um grande clube, aí eu vejo o narrador falando, esse clube não faz um gol de falta e deu de 2018. O Flamengo, o último foi o Diego. 2018? Como é que pode? Vamos para 2 anos e não faz um gol de falta. Aí entra a fisiologia, né? Entra aí, como o Joelto falou, como se o atleta está cansado ou não, número de repetição, dias treinados. Mas você tem que ter um tempo para isso, cara. Com certeza. Se você, por exemplo, eu estou te falando, quando eu era juvenil do Fluminense, eu ficava com branco antes da Copa do Mundo de 93 para 94. Ele dava um dinheiro pro roupeiro, pro Chimbica. A gente ficava o treino começava às 5, 6h30 terminava, de 7 até 8h30 da noite chutando na laranjeira. De fora da área, de diagonal, frontal, lateral. Chega no jogo, vai fazer gol, cara. Sim, porque cria o hábito. Qual é sabe da mensagem do Oscar Schmidt da mão santa? Não é mão santa. Sim, eu acompanho. É mão treinada, cara. Exatamente. Ele falava assim, ó, aqui não tem nada de santo, aqui tem treino. Eu faço 1000 arremessos de 3 pontos por dia. No jogo, eu vou fazer, cara. Você criou o hábito. Tem que treinar. Hoje o que eu vejo também um pouco, que essa rapaziada aí, termina o treino, Vai embora. vai embora. Mas aí, Joelto? Claro, tem que conversar com o preparador físico, conversar com o fisiologista, talvez até um pouquinho Na parte física, para eles terem, pelo menos, pegar essa técnica de fazer. Sim, mas existem vários clubes no país, e a maioria fazem isso, antes de começar o treino, eles estão jogando fute-mesa, estão se desgastando, vamos dizer assim, mas não estão fazendo o que você está dizendo aí. Poderia estar usando essa energia ali para uma outra coisa, e não estão fazendo. Uma coisa é assim, Júnior, a gente tem que falar, porque uma coisa é você treinar depois do treino, bastante repetição de falta. O que é motricidade fina? É a qualidade que você tem para bater uma falta com destreza. Então, se você... Eu sou muito a favor disso. A gente fala, eu converso muito com o Jorginho sobre isso. Você vai fazer um trabalho de finalização. Então, a gente já tem a montagem do programa de treino. Você já pode, muitas vezes, a gente já começa com o trabalho no circuito de finalização. Por quê? Eu quero, o meu treino principal é trabalho de finalização. Agora, às vezes, tu pega um ou outro jogador para fazer, pega. Mas cai naquilo que eu te falei, o desgaste é muito grande. Os times grandes hoje, por exemplo, eu no Vasco eu tinha voo fretado, no Flamengo a gente tinha voo fretado. Então facilita a recuperação. Você vem dentro do avião, o cara fazendo a bota de recuperação. Agora tem clube que não dá, pô. Você vem de, quanto tempo tem clube de interior, de Minas, de tudo, campeonato regional, o cara vem com a perna inchada, entendeu? Não tem a crioterapia, o gelo, o lugar para fazer, é muito difícil.
Hoje em dia não tem até poder aquisitivo para comprar gelo. Então isso aí acontece, está com tudo ali. Então assim, eu acho que tudo isso tem que ter, mas é para conversar. Chama-se programação. É isso aí. A cada semana você tem que ter a tua programação, monta um microciclo. Essa semana nós vamos fazer isso, isso, isso. Pós-treino, quem está mais desgastado, dá para fazer fulano? Quantas faltas dá para bater? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo? Como eu falei, antigamente o carro era carburador, hoje é injeção. As coisas mudam, a intensidade foi lá em cima. Mas tu tem que ter um meio termo nisso aí, porque a repetição ela vai te dar qualidade na execução do movimento. Perfeito. Pessoal, agradecer a vocês a participação no canal. Foi assim, incrível. Tenho certeza, Jota, que você esclareceu muita coisa aí para quem tinha dúvida. Muito preparador de goleiro que já me passaram mensagem, perguntando, até pediram, né? Poxa, leva um preparador físico no canal, a gente quer saber um pouquinho mais da preparação de goleiro, né? A preparação física para o goleiro. Welleson, bacana demais a tua participação conosco também, contando a tua experiência fora do país, hoje aqui no país, né? Aqui no Brasil, no trabalho. E eu tenho só a agradecer a vocês aí pela participação. Obrigado aí a você, aos ouvintes, e quando precisar estamos à disposição. Agradeço a todos aí, foi um prazer estar com vocês. Pessoal, mais um programa aí com essas duas feras aí, fantástico. E não esqueçam, dê seu like, inscreva-se no canal e sempre saindo do gol. Até o próximo.